Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Se a gente pudesse, sei lá, viajar no tempo para a Judéia do primeiro século. Época de Jesus. Exato. Uma pergunta ia dominar tudo. Como ser fiel a Deus e ao seu povo, vivendo sob ocupação do Império Romano? E o mais interessante é que as fontes mostram que não tinha uma resposta única para isso. Longe disso. Tinha várias, né? E elas estavam, em guerra umas com as outras. Exatamente. O judaísmo daquela época não era um bloco só. Era um mosaico, um caldeirão de ideias, de respostas para essa crise de identidade. E é nesse caldeirão que a gente vai mergulhar hoje. Nossa missão é entender quem eram essas facções. Quem eram os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios. E onde se encaixavam os escribas, os herodianos e os tão falados samaritanos, né? Sim, queremos entender o que eles acreditavam e, principalmente, como isso moldava as ações deles. Porque, no fim, para entender a mensagem de Jesus e o impacto que ela causou... Primeiro a gente precisa entender o mundo em que essa mensagem nasceu. Vamos começar então pelo topo da pirâmide, de Jerusalém, os saduceus. Eles eram a elite, né? A aristocracia sacerdotal. Basicamente, os donos do poder. Controlavam o templo, que era o centro de tudo, e também o sinédrio, que era tipo a Suprema Corte Judaica. E a teologia deles, as crenças, eram a chave para entender esse poder todo. Com certeza. Eles eram ultraconservadores. Só aceitavam como escritura sagrada a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pera aí, só os 5 primeiros? Só. Qualquer coisa além disso, profetas, salmos e principalmente ideias novas, era visto com muita desconfiança. E isso tem uma consequência enorme. Qual? Eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Nem em anjos, demônios ou vida após a morte, nada disso. Uau! Isso é fundamental. Se não existe vida após a morte, o que importa é o aqui e agora. Exatamente. O poder, o dinheiro, a influência que você tem neste mundo. Precisamente. E essa teologia tinha uma consequência política direta. Se este mundo é tudo o que existe, a prioridade máxima é manter a estabilidade, manter a riqueza, o controle do templo, a qualquer custo. Ah, então colaborar com Roma não era visto como traição. Era uma estratégia de sobrevivência, de manutenção de privilégios, para o único mundo que, para eles, existia. Qualquer um que ameaçasse essa estabilidade, que, sei lá, balançasse o barco... Era uma ameaça existencial. Exato. Faz todo sentido. Eles eram a turma do deixa como está para ver como é que fica. Agora, do outro lado da arena, tinha um grupo super popular com o povo comum, os fariseus. Sim. O próprio nome deles, Perushim, quer dizer os separados. Separados de quê, exatamente? Olha, na visão deles, separados da corrupção da elite e das influências estrangeiras que estavam, diluindo a fé judaica. Entendi. E diferente dos saduceus, que eram focados no templo, os fariseus levavam a religião para as sinagogas, para dentro da casa das pessoas. A grande sacada deles era a tradição oral. Ah, então a grande briga era essa. Não era sobre a Bíblia em si, mas sobre como interpretar e aplicar a Bíblia no dia a dia. Exato. Para os fariseus, a Torá escrita era o alicerce, claro. Mas a tradição oral era como se fosse um manual de instruções que tornava a lei viva, aplicável. Dando exemplos práticos. Isso. Como santificar o sábado na prática. Como preparar a comida do jeito certo. A tradição oral respondia. E por causa dela, eles acreditavam em tudo que os saduceus negavam. Ressurreição, anjos, demônios. Tudo isso. E também num equilíbrio entre a vontade de Deus e o nosso livre-arbítrio. É curioso porque hoje a palavra fariseu virou quase um xingamento, né? Sinônimo de hipócrita. Pois é. Mas na época, para o cidadão comum, eles eram os heróis, os defensores da fé contra a elite que eles viam como vendida. Sem dúvida. E para desenvolver esse sistema todo, tão complexo da tradição oral, eles precisavam de especialistas. E aí que entram os escribas. Aí entram os escribas. Eles eram os intelectuais, os doutores da lei. Eram os juristas, os teólogos, que passavam a vida estudando cada detalhe das escrituras. A maioria deles era fariseu e era o motor intelectual do movimento. Certo. Então, de um lado, a elite religiosa política, os saduceus. Do outro, os reformadores populares, os fariseus, com seus intelectuais, os escribas. Mas e a política pura e simples? Tinha um grupo que não estava nem aí para a teologia e só queria saber de poder.
Ah, com certeza! Esses eram os herodianos. Eles não eram uma seita religiosa, eram um partido político. E a lealdade deles era Com a dinastia de Herodes, aquela família de reis fantoches que governava para Roma. Para eles, a questão não era teológica, era pragmática. simplesmente manter o poder. Exato. Manter os Herodes no poder significava manter a própria influência e os benefícios que vinham junto. Eram os políticos de carreira da época. Ok, então o cenário em Jerusalém era essa luta de poder. Mas e quem achava que a cidade inteira já estava perdida? Que o sistema todo estava podre e não tinha mais salvação? Esses eram os essênios. A resposta deles para a crise foi radical, a retirada. Como assim, retirada? Eles viam o Templo de Jerusalém, controlado pelos saduceus, como totalmente corrupto. Então, eles abandonaram a sociedade. Muitos foram viver em comunidades isoladas no deserto. Como a famosa Qumran. Exatamente. Onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. Era um protesto através do isolamento, sabe? Entendi. Eles viviam uma vida de pureza ritual rigorosíssima, quase monástica. E tinham uma visão apocalíptica do mundo. Acreditavam que o fim estava próximo, que Deus ia intervir a qualquer momento para destruir os corruptos e purificar Israel. Estavam esperando por um Messias. Sim, por um ou até 2 Messias que liderariam essa restauração. Certo. Do vamos fugir de tudo dos essênios, vamos para o extremo oposto. O vamos queimar tudo. Faltou falar dos zelotes. Os zelotes partiam para o ataque. Eram os revolucionários, a facção militarista. O lema deles era bem direto, né? Muito. Nenhum rei, senão Deus. Para um zelote, a simples presença de um imperador romano sendo cultuado na Terra Santa era uma blasfêmia. E uma blasfêmia que só podia ser purificada com sangue. Então, a luta armada era um dever religioso. Um dever religioso e patriótico. Eles eram os guerrilheiros, os insurgentes. Promoviam ataques, revoltas, acreditavam que a redenção de Israel não viria pela espera passiva, viria pela espada. Que cenário! E fora de toda essa disputa interna na Judéia, ainda tinha um grupo que muitos judeus nem consideravam parte do debate, né? Os samaritanos. Eram vistos quase como inimigos. Uma rivalidade muito antiga e muito amarga. A divisão vinha de séculos antes. E por quê? Qual era a origem disso? Para os judeus da Judéia, os samaritanos eram um povo misturado, mestiços, que teriam corrompido a fé pura de Israel. Os samaritanos, por outro lado, se viam como os verdadeiros guardiões da fé original. E tinham seus próprios rituais, seu próprio tudo. Exato, tinham a própria versão da Torá, e o lugar sagrado deles não era Jerusalém, era o Monte Gerizim. E essa hostilidade era visível no dia a dia. Totalmente. O exemplo clássico é o da mulher samaritana no poço. Ela fica chocada quando Jesus, um judeu, fala com ela. A pergunta dela é muito reveladora. Sim, como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Isso revela um abismo social, religioso. Judeus e samaritanos simplesmente não se misturavam. Certo, o palco está montado, um caldeirão de ideias fervendo, e no meio de tudo isso, surge Jesus de Nazaré. Como a mensagem dele bateu em cada um desses grupos? A chegada de Jesus foi como jogar uma pedra num vespeiro. É impressionante. Ele não se encaixou em nenhuma caixinha e de alguma forma conseguiu desafiar a todos. Para os saduceus, ele deve ter sido um pesadelo, um pregador popular falando de ressurreição. A crença que eles mais odiavam. E ainda por cima bagunçando o templo, que era a fonte de poder e renda deles. Exatamente. A purificação do templo não foi um ato simbólico, foi um ataque direto ao negócio deles. Ele era um desestabilizador, a pior coisa possível para quem só queria manter o status quo com Roma. Então a eliminação dele era uma questão de sobrevivência. Política e econômica, com certeza. E a relação com os fariseus? Parece bem mais complexa. Sim, porque com os fariseus era uma briga de família, era um debate teológico interno. Eles concordavam em muitas coisas, afinal? Muitas. Como a ressurreição. O conflito era sobre autoridade, quem tem a palavra final na interpretação da lei. Jesus os desafiava, dizendo que eles se preocupavam tanto com as regras que esqueciam o principal, o espírito da lei, as pessoas. Ele estava dizendo, vocês estão focando nos detalhes errados. Basicamente isso. E os radicais? Os zelotes devem ter se animado no começo, não?
Um líder popular falando do reino de Deus? A esperança inicial deve ter sido enorme. Eles provavelmente pensaram, finalmente, o nosso líder revolucionário. Mas a decepção veio rápido. Igualmente grande. Quando eles ouviram dizer coisas como amai vossos inimigos e o meu reino não é deste mundo, bom, não era bem o Messias com a espada na mão que eles esperavam. E com os samaritanos ele fez o impensável. Totalmente. Ele não só falou com eles, como os transformou em protagonistas. Na parábola do bom samaritano, ele pega o arquétipo do inimigo, do herege. E o transforma no herói da história. Exato, no exemplo de como amar o próximo. Para a audiência judaica da época, aquilo foi uma bomba. Ele estava demolindo séculos de preconceito, redefinindo quem pertencia ou não ao povo de Deus. Avançando um pouco no tempo. Após a morte e ressurreição de Jesus, como os seguidores dele, a igreja primitiva, se viraram nesse ninho de vespas? A dinâmica continuou, mas com novos contornos. A perseguição inicial, a mais brutal, contra os apóstolos veio, sem surpresa nenhuma, dos saduceus. O motivo era óbvio. Claríssimo. A mensagem central da igreja era: Jesus ressuscitou. Isso era um ataque frontal, intolerável à teologia e à autoridade deles. E os fariseus? Continuaram divididos. Muito mais. Tem aquele momento incrível no Sinédrio com Gamaliel, um mestre fariseu super respeitado. Assim. Enquanto os saduceus queriam matar os apóstolos, Gamaliel se levanta e diz: calma, se isso for coisa de homens, vai acabar sozinho. Mas se for de Deus, a gente não vai conseguir impedir e ainda vai lutar contra Deus. É uma postura de vamos ver no que vai dar. Exato, uma cautela inteligente. E alguns deles acabaram mesmo se juntando ao movimento. É verdade, as fontes mencionam isso. Sim, vários fariseus se tornaram cristãos. Claro, eles trouxeram na bagagem todo o zelo pela lei, o que gerou grandes debates internos. Sobre se os não-judeus precisavam seguir as regras judaicas? Exatamente. Mas mostra que a mensagem de Jesus ressoou em parte do grupo. E a relação com os samaritanos explodiu, né? Foi um momento decisivo. O livro de Atos conta que, depois de uma perseguição em Jerusalém, o evangelista Filipe vai para Samaria e a mensagem é recebida com uma alegria contagiante. E os apóstolos vão até lá confirmar. Sim, para confirmar e celebrar. Aquilo foi a prova de que o movimento estava, na prática, rompendo as barreiras étnicas e religiosas mais profundas daquele mundo. Resumindo tudo, então, o mundo em que Jesus viveu não era nada simples. Era uma arena complexa com a elite sacerdotal dos saduceus, apegada ao poder, Os fariseus, populares, tentando aplicar a fé ao dia a dia, os zelotes querendo uma revolução armada. os essênios esperando o fim do mundo no deserto, Cada um era uma resposta diferente à crise de identidade sob o domínio de Roma. e a mensagem de Jesus não chegou num vácuo. Ela colidiu, dialogou e desafiou cada uma dessas respostas. E por isso foi tão explosiva. O que nos deixa com uma última reflexão. Complexa de expectativas políticas, debates teológicos, esperanças messiânicas, como é possível que uma única mensagem sobre um reino que não é deste mundo tenha sido vista de formas tão opostas? Para os saduceus, era uma ameaça. Para os zelotes, uma decepção. Para os fariseus, um debate. Para os samaritanos, uma libertação. E a pergunta que fica é: o que isso nos diz sobre como o nosso próprio contexto, as nossas esperanças e os nossos medos moldam a maneira como a gente recebe qualquer nova ideia, tanto naquela época quanto hoje?